anterior, conhecemos os fonogramas uniliterais ou unilíteros, porém acabei esquecendo de mencionar algumas observações sobre alguns deles. Vou mencioná-las agora para que fique mais completo o nosso estudo. Sobre o fonograma Aleph, durante o Reino Antigo, esse fonograma assumiu valores como L e R. Somente depois é que lhe foi atribuído o valor de um A. Sobre o fonograma Iod, no início de uma palavra ou quando seguir uma sílaba tônica, o seu valor fonético deve ser pronunciado como I. Quando estiver no final da palavra, o Iod deve ser ignorado. Em alguns nomes próprios, ele é tratado como Aleph, ou seja, um A longo, quando está no início da palavra. Sobre o fonograma Ain, até no segundo milênio a.C., o seu valor fonético era um D, mas depois foi-lhe atribuído o valor fonético de um A breve. O curso de água, durante o Reino Antigo, ele também acumulava o valor fonético de L. Sobre o tecido de linho dobrado. No Reino Médio, os sons de Z e S se fundiram. Portanto, esse hieróglifo, ou seja, esse fonograma, deve ser tratado como um S. Uma outra coisa que acabei esquecendo de explicar na aula anterior foi um símbolo que está contido junto ao nome da deusa Mat. Veja novamente. Esse símbolo é uma variante da expressão Ma'akeru, muito comum nos textos funerários. Ma'akeru significa verdadeiro da palavra, um termo que condiz com aquilo que é justo, em conformidade com as leis de Mat, a deusa da justiça. Uma pessoa que transmite a verdade naquilo que fala é considerada um Ma'akeru, verdadeiro da palavra. E para os egípcios, ser um verdadeiro da palavra era algo muito importante, pois apenas quem era Ma'akeru seria digno de entrar no outro mundo. Então observem aí o símbolo de Ma'akeru. O sistema da escrita hieroglífica desenvolveu no Egito durante a primeira dinastia. Existiam cerca de 3.000 hieróglifos, que foram reduzidos para 760 durante o Reino Médio, e novamente aumentado durante ao longo dos anos seguintes, alcançando uma quantidade de milhares durante o período helenístico. Portanto, trata-se de um estudo muito amplo, que para se tornar um especialista, envolveria anos e anos de estudo. O objetivo desse curso é estudar a egiptologia, um estudo da história, dos costumes e da cultura da civilização egípcia. Por isso eu achei importante introduzir também a leitura dos hieróglifos, pelo menos o básico, pois além de enriquecer os nossos estudos, com certeza vai motivar muitos a seguir em frente, nesse tema fascinante que é o Antigo Egito. Hoje vamos conhecer os fonogramas biliterais ou bilíteros, e também os triliterais ou trilíteros. Porém, vou exibir somente alguns, pois como já disse antes, são muitos e muitos hieróglifos. O importante é conhecer a função deles, e depois vamos estudando os exemplos nas futuras aulas, e aos poucos vamos assimilando um pouco desse conhecimento. Convenção de pronúncia. Como não podemos saber a verdadeira pronúncia do Antigo Egito, os egiptólogos chegaram no acordo através de uma convenção de pronúncia, para que ao menos se consiga falar essas palavras, lê-las e melhor estudá-las. Sendo assim, por convenção devemos sempre inserir o som de um E entre as consoantes que não puderem ser pronunciadas. Então conheça algumas regrinhas básicas que vão facilitar muito o nosso entendimento. Primeiro, transliteração dos sinais Aleph se pronuncia o som de um A. Segundo, o fonograma que representa a letra Y deve ser pronunciado como um I. Terceiro, o fonograma com o iod no início de nomes próprios deve ser pronunciado como um A. Quarto, o fonograma que representa a letra W
deve ser pronunciado como um U. Quinto, quando faltar pronúncia entre as consoantes, colocar um E entre elas. Fonogramas biliterais ou bilíteros são os hieróglifos que possuem um valor fonético composto por duas consoantes, ou seja, dois sons. Veja alguns exemplos deles e seus respectivos sons. Entre esses vários hieróglifos exibidos, reconhecidos como fonogramas biliterais ou bilíteros, vou destacar alguns. Esse primeiro fonograma selecionado nesse retângulo lilás, que tem dois braços erguidos, que inclusive já estudamos o seu significado na aula número 43, é representado pelo som de duas letras, a letra K e o símbolo Aleph, que juntas exprimem um valor fonético do som de Ka, com um A longo no final devido ao Aleph. Esse hieróglifo representa a força vital, que permanece no túmulo do falecido e é alimentada pelas oferendas dos vivos. Ele é mais conhecido por Ka, mas lembrando que é um A mais longo do final, Ka. Esse outro fonograma selecionado que se parece com uma foice, ou talvez até seja, é o mesmo que eu mencionei logo no início dessa aula, quando eu exibi o nome da deusa Maat. Ele também é representado pelo som de duas letras, a letra M e o símbolo Aleph, que juntas exprimem o valor fonético do som de Ma, com A longo no final, devido ao Aleph. Esse hieróglifo representa a expressão Ma'akeru, verdadeiro da palavra. Assim como esse outro fonograma bilítero, com a figura de um marreco, chamado Sa'á, forma divina espiritual, também estudada na aula número 43, composto por duas consoantes, a letra S e o símbolo de Aleph. Então, o valor fonético dele é Sa'á, mas é mais conhecido por Sa, com A longo no final. Já esse outro fonograma possui um som de Per. Observe que são somente duas consoantes, a letra P e a letra R, e conforme aquela regrinha básica, quando não dá para pronunciar, coloca-se um E entre as consoantes. Então o som ficaria Per, Per, Per. Esse hieróglifo representa uma casa, local de habitação. Mesmo o caso desse outro da tigela, que possui o valor fonético de Neb. Neb. E esse outro significa céu e possui o valor fonético de Pet. Pet. E assim por diante. Lembrando que iremos ver muito deles nas futuras aulas e exercícios. Então, nesta tela eu demonstrei somente alguns fonogramas biliterais ou bilíteros e seus respectivos sons, formados por apenas duas consoantes, e quando não dá para pronunciá-las, se coloca o E no meio. Claro que existem exceções. Conheceremos agora os fonogramas triliterais ou trilíteros, que são os hieróglifos que possuem um valor fonético composto por três consoantes, ou seja, três sons. Veja alguns exemplos deles e seus respectivos sons. No exemplo selecionado, temos o hieróglifo do mastro com bandeira, símbolo de divindade, que aqui está representando um fonograma triliteral, pois possui o som de três consoantes, a letra N, a letra T e a letra R. Mas pronunciaremos como Neter, 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 lembrando que inserimos um E entre as consoantes para poder gerar essa pronúncia, Neter, Neter. Em seguida, temos a chave da vida, símbolo que ainda vamos estudar também. Um símbolo muito usado nos textos funerários, representando também um fonograma triliteral, possuindo o som de três consoantes, o Ain, a letra N e a letra H. Sua pronúncia é Ankh, Ankh, Ankh.
Temos esse outro que é um cajado divino com cabeça canina, representando um fonograma triliteral, possuindo o som de 3 consoantes, W, Aleph e a letra S. Sua pronúncia é was, was, lembrando que o W tem som de U, o Aleph de um A longo e o S, was, was. Já esse outro é um hieróglifo do deus Set, com seus 3 sons identificáveis. Set, Set. Temos também o escaravelho, fonograma que possui o som de rapper, rapper, rapper. Ainda vamos estudar o seu significado. Então é isso, essa aula termina aqui e espero que tenham gostado. Revisem os vídeos várias vezes até assimilar bem esses conhecimentos. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir os vídeos. Um abraço e até a próxima aula!